Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Echo Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e cardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EchoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e cardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Agora com você, Bárbara, qual que é o trabalho que a gente vai discutir nessa edição do Echo Journal Club? O que você vai mostrar para a gente hoje? Hoje eu trago um outro artigo da JACC do final de 2024 e um artigo muito interessante que fala sobre o dano cardíaco na estenose aórtica leve. A gente acha que a estenose aórtica leve é uma doença aparentemente benigna, ou seja, que só existe aquela lesão valvar e não existe também muito dano cardíaco, e se existir aquele dano, aquela repercussão valvar da doença leve, seria causado somente pela válvula aórtica, é o que parece claro, né? Então, a hipótese central desse artigo, que foi um artigo original, fala: o dano cardíaco na estenose aórtica leve se limita, então, à válvula aórtica? Ou ela envolve o ato esquerdo, o ventrículo esquerdo, a válvula mitral e a circulação pulmonar? E esse dano cardíaco é causado, então, só pela válvula ou tem mais alguma coisa que também causa esses efeitos hemodinâmicos patológicos no coração? Bem, então, se a gente entender a estenose aórtica e o remodelamento do VS secundário, a gente vai ver um fluxograma de uma cascata prejudicial na estenose aórtica, em que ocorre a sobrecarga de pressão pela estenose aórtica sobre o ventrículo esquerdo, levando a um aumento do estresse de parede, ou seja, aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, levando a um remodelamento progressivo. Esse remodelamento do ventrículo esquerdo, antes visto como adaptativo, ele vai causar uma disfunção diastólica e problemas hemodinâmicos, ou seja, vai causar dilatação do átrio esquerdo e aumento de hipertensão venocapilar pulmonar progressiva, causando disfunção ventricular direita e um comprometimento do estado hemodinâmico geral do paciente com sintomas progressivos de insuficiência cardíaca, ou seja, um mau prognóstico lá a longo prazo, ou seja, a extensão do dano cardíaco extra-aórtico influencia significativamente os resultados clínicos. Então, o que o estudo se propôs? Que para a gente entender o impacto da estenose aórtica, além somente da válvula, esse pessoal, o Genereux e os colaboradores, propuseram então uma classificação do dano cardíaco em estágios. O que é dano cardíaco? Estágio 0. É aquele coração que a gente olha, que ele não tem dano cardíaco além da válvula aórtica. Ou seja, ele tem uma estenose aórtica leve, aquele paciente, todo mundo conhece um paciente com estenose aórtica leve, né? Então, aquele paciente estágio 0, ele não tem nenhum dano cardíaco. Pacientes em estágio 1 são aqueles pacientes com estenose aórtica leve, mas que já têm lesão do ventrículo esquerdo, ou seja, eles têm algum grau de hipertrofia, uma disfunção diastólica e até mesmo uma disfunção sistólica. Pacientes no estágio 2 de dano cardíaco já tem lesões do átrio esquerdo, ou seja, já tem aumento de volumes de átrio esquerdo, ou regurgitações válvula mitral acima de leve, ou seja, já tem uma dilatação do anel mitral ali secundária ao dano ventricular esquerdo, tipo uma doença mitral funcional secundária à estenose aórtica. E no estágio 3, é aquele paciente com estenose aórtica, no caso aqui do nosso trabalho leve, que já tem lesão da vasculatura pulmonar da válvula tricúspide, ou seja, sinais de hipertensão pulmonar venocapilar progressiva com acometimento do lado direito. E vocês? Qual estágio que vocês acham que é mais comum na prática clínica de um paciente com estenose aórtica leve? Então, a prevalência então do dano cardíaco na estenose leve, a prevalência foi nos pacientes com estágio 2, ou seja,
50% dos pacientes com estenose aórtica leve já estavam em estágio 2, ou seja, que já tinham lesões, acometimento de ato esquerdo ou válvula mitral, mesmo sendo estenose aórtica leve, e 80% dos pacientes com estenose aórtica leve já tem algum dano cardíaco. Então, não é tão benigna assim a estenose aórtica leve, né? Então, ponto. Então, a gente vai falar assim, então tá bom. Então, essa estenose aórtica leve não é tão benigna assim, a maioria dos pacientes já estão com um grau de dano cardíaco avançado, mas será que é só por causa da válvula? E o estudo veio mostrar que o desenvolvimento do dano cardíaco nos pacientes com estenose aórtica leve não está associado apenas à válvula, mas também às comorbidades. E aí que é a característica clínica dos pacientes que foram estudados. As comorbidades tiveram grande associação com o dano cardíaco, principalmente a hipertensão, o diabetes, a doença isquêmica e a doença renal crônica. Assim, existe então o impacto das comorbidades, então, no estágio do dano cardíaco. Não somente a válvula é a culpada pelo dano cardíaco do coração. Então, essa ilustração central, ela é muito rica, mostrando que no estágio 4, então, os pacientes têm fração de ejeção baixa, vários deles tinham fração de ejeção baixa, hipertrofia, aumento de pressão capilar pulmonar com relação a L acima de 14, um volume do ato esquerdo aumentado, uma regurgitação maior ou igual a moderada, fibrilação atrial, sinais de hipertensão pulmonar, insuficiência tricúspide mais que moderada e uma função do VD alterada. E poucos pacientes, somente 33% dos pacientes não tinham dano cardíaco. Entende? Então, assim, mostrando que essas comorbidades, então, fazem diferença na doença do dano cardíaco, não só como a válvula. E o que eles mostraram também? Através dessa figura, eles conseguiram provar que a gravidade da estenose aórtica, ou seja, a velocidade máxima ali medida da estenose aórtica, tem menor impacto no dano cardíaco inicial do que as comorbidades, ou seja, as comorbidades, vocês vejam aqui embaixo, foram mais prevalentes e contribuíram mais para o dano cardíaco inicial. Então, é uma surpresa, né? Então, nessa análise multivariada aqui dos fatores relacionados ao novo desenvolvimento de um dano cardíaco, as comorbidades, hipertensão, insuficiência cardíaca, doença renal, eles foram relacionadas, elas foram contribuintes para o dano cardíaco e não a velocidade máxima. Então, como é que foi então o impacto na mortalidade? Qual é o impacto clínico disso? Foi feito então o segmento médio de 4,7 anos e a mortalidade desses pacientes, obviamente, foi maior quanto maior o estágio do dano cardíaco, né? Obviamente, do dano cardíaco. Então, o artigo fala da necessidade de avaliar esses pacientes precocemente para a intervenção ideal. Ou seja, a gente tem que, além de ver que a estenose aórtica é importante, igual a gente falou do artigo anterior que você falou, Felipe, a gente tem que ver que o número de comorbidades também impacta na decisão de operar mais precocemente esse paciente. Então, quais são as implicações clínicas e próximos passos? A gente tem que fazer uma avaliação abrangente do paciente, não só da doença valvar em si, mas as comorbidades, que eles aumentam o dano cardíaco e pioram o prognóstico, gerenciar essas comorbidades e fazer esse monitoramento contínuo, de modo que a gente possa operar mais precocemente esses pacientes com maior dano cardíaco. Então, concluindo, o que ele fala? O dano cardíaco, então, ele é muito comum em pacientes com estenose aórtica, mesmo que leve. O dano cardíaco está associado a piores resultados. E as comorbidades, então, são os principais contribuintes para o dano cardíaco nesses estágios iniciais da estenose aórtica. Então, a gente estadiar esse dano cardíaco, combinado com os dados clínicos, pode ajudar, então, a determinar o momento ideal para troca valvar aórtica ou intervenção sobre a válvula aórtica. É isso. Assim, já há algum tempo eu venho ouvindo nas aulas, eu assisto bastante aula da Sociedade Europeia de Imagem Cardiovascular e tal, e muita gente
tem comentado como a gente tem saído de um cuidado valvulocêntrico na válvula aórtica, na estenose aórtica, e caminhado aí para analisar o dano extracardíaco, né? Que é justamente proposto pelo Philippe Generot, que traz essa classificação, que ficou apelidada inclusive com o nome dele, Philippe Generot, de gravidade da estenose aórtica, do dano extracardíaco na estenose aórtica. Só que a gente sabe que a estenose aórtica é muito acompanhada de comorbidades, né? Ela raramente ela vem sozinha, ainda mais na população idosa de maneira geral, que desenvolve estenose aórtica, é muito comum a presença de fatores de risco, igual a gente vê para aterosclerose, né? Fatores de risco em comum com a doença aterosclerótica. Então, esse trabalho é um trabalho extremamente necessário, né? Que precisava acontecer para mostrar para a gente que, embora assim, não é que a gente não deva valorizar o dano extracardíaco, mas entender que esse dano extracardíaco talvez tenha a mesma causa da própria doença valvar. Talvejam as comorbidades que contribuem como fator de risco para o desenvolvimento da estenose aórtica, que também vão acabar contribuindo para a hipertrofia ventricular, né, através da hipertensão arterial principalmente, diabetes, etc., levando à disfunção diastólica, aumento do lado esquerdo, insuficiência mitral, hipertensão pulmonar, CFEP e por aí vai. Então, eu acho que a gente sempre deve analisar o conjunto, e esse é um trabalho que era extremamente necessário para a gente mostrar isso, né? Que também não é porque a gente pega aquele paciente com estenose aórtica e que tem um ato esquerdo aumentado, PSAP elevada, que necessariamente tudo é da válvula, mas isso não quer dizer que esse doente seja menos grave, né? Então, é um complexo emaranhado ali de fatores concorrendo e interagindo para o risco global do paciente, né?